Fala aí pessoal, Gebando Barros mais uma vez aqui. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre esse quadrinho aqui, ó, que é simples, objetivo, pelo menos para mim, sou uma empresa pequena de uma pessoa só, por isso que ele é mais simples, mas quanto maior a nossa empresa, mais a gente vai precisar coordenar e controlar, né, a rotina. E nesse vídeo eu gostaria de falar como você pode utilizar um quadro como esse para te ajudar não apenas a gerir a empresa. No vídeo passado eu falei sobre esse painel, que é o painel de gestão, mas controlando a rotina, porque a gente gere processos e não controla pessoas. Nós controlamos as rotinas que são principais para que os processos possam ser alcançados e os resultados da sua empresa vir. Roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre isso aí. Bora lá! Então vamos lá, hoje eu gostaria de falar sobre controle da rotina e produtividade. Como eu disse, a gente não controla pessoas, a gente gere processos e controla rotinas. E por que a gente precisa controlar as rotinas? Muitos dos problemas dos empresários, né, e 99,9% dos meus clientes me reportam isso, eu já passei pessoalmente por isso. A gente quer ter colaboradores engajados, a gente quer ter colaboradores que façam o que precisa ser feito, a gente quer ter colaboradores que entreguem resultados, independentemente do que eles façam, se é no financeiro, se é em compras, se é atendimento, se é vendas, enfim, a gente quer ter resultado com os nossos colaboradores. Estamos pagando como empresários e queremos o retorno disso. Perfeito. Só que muitas vezes, e a grande maioria das vezes, nós empresários não fazemos a nossa tarefa de casa. Principalmente quando a gente começou a empresa lá atrás. Se você está começando sua empresa agora, ainda dá tempo de você me ouvir e fazer isso que eu vou falar para você. A gente, quando começou a nossa empresa, a gente simplesmente começou. Seja porque a gente tinha uma expertise, seja porque a gente entende de algo ou mudou de mercado e viu uma oportunidade e abriu aquele negócio, e a gente acredita que é fazendo, ou seja, que é o processo operacional que vai, simplesmente, se eu conhecer aquilo, vai me dar o sucesso que eu preciso, o resultado que eu preciso. Mero engano. Não é, em grande parte das vezes, em muito maior parte das vezes, o que acontece. Pelo contrário, o processo operacional, ele é apenas a garantia, né, de que você vai entregar aquilo que você está falando. Se você acha que presta bem consultoria, por exemplo, financeira, essa é meio que a sua obrigação, prestar uma consultoria financeira de qualidade. Só que se você esquecer que você tem outros processos na sua empresa, marketing, vendas, pós-vendas, desenvolvimento metodológico para você passar para o seu cliente aí métodos e ferramentas que estejam de acordo com o que ele precisa, enfim, em uma série de outras coisas, né, voltadas a processos, você não vai conseguir ter o resultado que você deseja. E a maioria dos empresários, lá atrás, quando começou a empresa, não padronizou seus processos e não descreveu as rotinas que estão ligadas aos procedimentos de cada processo. Lembrando lá, né, se você me acompanha aqui no canal, eu tenho um planejamento estratégico da empresa, que é para o dono ou para os diretores, enfim, independente do seu tamanho, toda empresa pequenininha, média ou grande funciona assim. Se você seguir isso aí que eu estou te falando, você vai ter resultado, você vai conseguir pensar e implementar isso na sua empresa. Você tem lá o planejamento estratégico, a parte de gestão, que é o meio da pirâmide, onde a gente tem que montar os processos e um sistema de gestão, né? E você tem na base da pirâmide os seus colaboradores que têm rotinas. Rotinas que estão envolvidas no quê? Nos POPs, que a gente chama de procedimentos operacionais padrão, que estão, cada POP, né, tá vindo de cada processo. Se eu tenho um processo de marketing tem que fazer algumas coisas. Essas algumas coisas, né, tem coisas que são cruciais, tem coisas que não são tão importantes que precisam ser feitas, e que eu não preciso controlar, mas tem coisas que são cruciais. Se, por exemplo, o marketing não atualizar o cronograma das campanhas do mês e dividi-las por semanas, essa atualização, por exemplo, do cronograma e apresentação do cronograma pela pessoa de marketing, né, só para dar um exemplo aí, é uma atividade crucial. Por quê? Porque o gestor que coordena, que gere marketing, o processo de marketing, vai querer ver
aquele cronograma para saber, ok, as próximas campanhas são essas, isso aqui que a gente precisa fazer, vai gastar dinheiro, vai ter que investir, vai ter que fazer, porque vai desencadear não só para aquele processo de marketing, mas também para as pessoas de outros processos às vezes, inclusive vendas, né? Porque marketing está muito ligado com vendas, diversas ações. E aí eu preciso controlar a rotina do que vai acontecer com aquelas principais ações, né? E como é que eu controlo a rotina? Através de um quadro de controle da rotina, onde todas as pessoas estão engajadas em fazer as principais rotinas que têm interface entre os processos. Então eu ponho no quadro tudo, Gevandro? Não, você põe no quadro, tira dos processos quais são as principais atividades que são rotineiras e muito importantes, não aquelas urgentes que acontecem de vez em quando, porque aí as que acontecem de vez em quando não são rotina. Você vai pôr num quadro de controle da rotina as rotinas que têm a ver com os principais POPs, que são os procedimentos operacionais de cada processo. Por quê? Porque existem rotinas que precisam ser feitas. E quanto mais o time estiver engajado nas suas rotinas, se você não leu, né, O Poder do Hábito, você sabe que, se você leu, né, você sabe que rotinas trazem hábitos, hábitos trazem resultado. Como é que a gente quer ter resultado se a gente não criou no nosso time o hábito de fazer coisas no formato que a empresa precisa? Se você não tem aquele hábito, é porque você não criou ainda uma rotina de fazer cada dia, cada pessoa faz de um jeito, de uma coisa. E por que você não consegue fazer as suas rotinas? Porque você não tem o POP, que é o procedimento operacional padrão. Esse POP, ele é crucial para a sua empresa. Ele vai servir para você contratar, aí no ato da contratação você vai poder explicar para o colaborador as coisas que ele vai fazer, que fazem parte da função dele. Se o colaborador não quiser, ele não entra no seu barquinho, vai para um outro barquinho. Enfim, ele vai servir para você treinar o colaborador, acompanhar esse colaborador ao longo do tempo, a evolução da qualificação dele, que a gente, quando vai implementar um processo de gestão de pessoas, ou RH, a gente faz uma coisa que chama PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Esse plano é individual. Cada colaborador precisa ter o seu. Por quê? Porque aquela função que aquele colaborador desempenha precisa fazer várias coisas. E a gente tem que entender, a empresa precisa ter um plano de desenvolvimento individual, né, para cada colaborador, sim, porque a gente precisa saber onde aquele colaborador está perto, diante da função que ele está exercendo. Naquela atividade ele está 50%, ali ele já está 75%, aqui ele não sabe nada ainda, precisa treinar, e para a gente acompanhar a evolução, porque se o colaborador não tem uma cenoura, que é aquela meta, aquela evolução que ele vai ver, para ele poder receber um aumento, uma promoção, ou um bônus, qualquer coisa que a sua empresa fornecer para ele como cenoura, entre aspas, aí, para ele se motivar, e nem sempre é dinheiro essa cenoura, né? Ele não vai ver evolução na sua empresa. E aquela empresa que oferecer isso para ele, ele vai sair da sua e vai para outra. O índice de rotatividade das empresas pequenas no Brasil é gigantesco. Por quê? Porque a gente lida com uma mão de obra, feliz ou infelizmente, muito barata. E às vezes, por ser uma mão de obra muito barata, os nossos colaboradores não têm o estudo, né, a formação suficiente para exercer aquela vaga que você precisa. Como é que você, empresário, quer exigir dele que ele desempenhe uma função que ele não estudou tanto, que ele já veio meio que despreparado para exercer, e você, dentro da sua empresa, não tem um padrão de processos, né, de procedimentos ali, com coisas que ele tem que fazer. E além disso, você não tem uma sistemática de controlar essas rotinas para gerar os hábitos que ele precisa, que o seu business precisa, a sua empresa necessita para alcançar os resultados. Uma coisa está ligada com a outra. O planejamento estratégico está ligado com o sistema de gestão, porque você tem que ter processos padronizados e detalhados para tirar deles os procedimentos e as rotinas necessárias para que os colaboradores possam fazer as coisas acontecerem. E lembrem, nenhum processo funciona sozinho numa empresa. Todos têm interfaces e muitas vezes os problemas estão nas interfaces. Se você monta um painel de gestão, como eu mostrei no vídeo passado, se você monta um quadro de controle da rotina, você linka muitas vezes essas interfaces. Por quê? Você transforma o que tem que ser feito de gestão, que aí é para o gestor poder coordenar os resultados da semana e do mês, né? Das semanas, das 4 ou 5 semanas daquele mês e o fechamento do mês, e desdobrar isso em rotinas.
Quais são as rotinas que as pessoas precisam fazer que são extremamente importantes para que aqueles indicadores que estão no painel de gestão precisem ser desempenhados. Se você tiver isso, você vai ter muito mais resultado. Eu implemento isso, já implementei isso em empresas gigantes, em diversos países, de diversos mercados, dá resultado, tanto em empresas grandes, quanto em médias, quanto em pequenas. É lógico que numa pequena empresa tudo é mais simples, mais rápido, tem menos indicadores, tem menos processos, tem menos atividades para vocês implementarem e controlarem de rotina para que você ganhe produtividade. No final das contas, né, e a palavra poderia ser performance, poderia ser eficiência ou eficácia, dependendo de como você vê aí a sua atividade. Eu uso produtividade porque controle da rotina tem a ver com produtividade. Rotina em si tem a ver com produtividade. Eu não quero que as pessoas fiquem à toa na minha empresa, eu pagando para elas ficarem lá de braço cruzado, olhando no WhatsApp. Se eu quero pessoas engajadas porque eu quero resultado, eu tenho que ter rotinas produtivas para os meus colaboradores, para criar hábitos que tragam, que apontem, né, para aqueles processos das atividades que elas estão desempenhando, para que os resultados possam vir. É apenas depois dessa ordem e não dá para trocar. Antes de criar essas rotinas, eu preciso desdobrar, né? Elas vão sair de onde? Dos POPs, dos procedimentos operacionais padrão, que também saíram dos processos. Existe uma cadeia que você precisa desdobrar para fazer isso acontecer e ter resultado. Se você quiser ter resultado, se você quiser conhecer um pouco disso, eu tenho aqui um e-book para você baixar, que é o e-book do Ciclo da Excelência. O Ciclo da Excelência foi uma metodologia que eu desenvolvi trazendo das grandes empresas o que era de mais importante e que funciona para elas, para as médias e para as pequenininhas também, e simplifiquei de forma que pequenas e médias empresas possam implementar de maneira rápida. Planejamento estratégico é o primeiro tema, sistema de gestão por processos o segundo, controle da rotina e produtividade o terceiro. Baixe esse e-book, é gratuito, fiz com muito carinho para você, de forma que você já comece a refletir na sua empresa e se você precisar de ajuda, entre em contato comigo, talvez, quem sabe, através ou dos meus cursos online ou do meu processo de mentoria consultiva individual ou em turma, eu posso ajudar aí você a implementar tudo isso na sua empresa. Grande abraço, não esqueça de baixar o e-book, se você gostou, inclusive, dá um joinha aí, dá um like nesse vídeo e se inscreva. Saúde para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.